Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal. E hoje, após aquela derrota vexatória contra o Corinthians, 3-1, e ficou barato, né, pela forma que o time se comportou em campo. Jogadores nitidamente descompromissados, sem disposição, sem interesse, deixando no ar aí se o problema é um problema com a diretoria, se é um problema de salários, dizem que não. Se o problema era com o técnico, Rafael Paiva. O fato é que o comportamento de ontem, durante o jogo, não é algo normal. Após o jogo, Rafael Paiva foi demitido. O presidente Pedrinho fez uma declaração aí de uns 20 segundos, informando a demissão e marcando para hoje uma entrevista que ele deu às 16 horas. Ele e o diretor Marcelo Santana ficaram lá por 2 horas e meia, falando, e, na verdade, trazendo muito pouca informação. Era uma entrevista que poderia durar facilmente 20 minutos. Primeiro, para ele dizer que efetivou para esses últimos 3 jogos o Felipe Maestro, que é diretor técnico, diretor de futebol, né, e que vai comandar aí o time nessas últimas 3 rodadas, interinamente, segundo o Pedrinho. Ou seja, somente nessas 3 partidas. Agora, meus amigos, como no Vasco tudo muda muito, eu, sinceramente, não garanto que esses 3 jogos aí não possa ser estendido, seja lá para quantos jogos, e até ele virar um treinador efetivo. Primeira coisa, vai passar muito pelos resultados que ele vai ter nesses 3 jogos aí. Como é que o grupo vai aceitar ele? Vai entender o modelo de jogo que ele vai propor? E como é que vai ser o desempenho nesses jogos aí contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, para encerrar o Brasileirão. O Vasco tem, ao longo desse tempo aí, inclusive já na gestão 777, e com o Pedrinho não está diferente, demorando muito para tomar decisões, seja ela de contratação de técnico, efetivação de técnico, contratação de jogadores, dispensa de jogadores. Então, eu não me espantaria se o Felipe, que já disse em entrevistas aí, até antes de voltar ao Vasco como diretor, que o sonho dele era ser técnico do Vasco. Está realizando o sonho aí. Agora, quanto tempo o Vasco vai demorar para se movimentar no mercado para poder trazer um técnico novo, visto que ano que vem o Campeonato Carioca parece que começa já dia 12 de janeiro, por conta daquele super mundial que vai ter no meio do ano, o calendário está todo bagunçado. Alguns estaduais aí estão reduzindo o número de jogos para poder caber na data, não colocar um número excessivo de jogos, né, para não desgastar muitos jogadores, até porque o Brasileirão começa em março. Amanhã tem o arbitral do Cariocão, onde vai definir a tabela e vão ratificar a fórmula do campeonato, que no Rio não deve mudar nada. O campeonato deve ser igual aos últimos desses anos aí mais próximos, né? Ou seja, vai se manter o número de clubes, vai se manter o número de rodadas, um campeonato extremamente chato, né? Com times aí
né? Fora os 4 grandes, pega um ou dois aí, pô, que dá para disputar, o resto é tudo para cumprir tabela. Campeonato que não serve para porra nenhuma, né? Enfim, Pedrinho falou, entre outras coisas, sobre contratação de jogadores. A palavra orçamento, eu não vi a entrevista toda, tá? Foram 2 horas e meia, eu não tive paciência para ver tudo, mas eu vi a maior parte. Até onde eu estava assistindo a entrevista, a palavra orçamento foi falada tanto pelo Pedrinho quanto pelo Marcelo Santana, e eu tive o cuidado de contar, foi falada 28 vezes. Que o orçamento é um orçamento que tem que caber no nosso orçamento, o técnico tem que caber no nosso orçamento, os jogadores que nós vamos trazer tem que caber no nosso orçamento, nós não vamos fazer loucura com o orçamento. O que indica o seguinte, gente, o orçamento vai ser limitado. Claro que vai ter que enxugar essa folha, que hoje está em 17 milhões de reais, a quinta maior do brasileiro. E aí não é culpa do Pedrinho, né? Ou pelo menos a maior parte não é culpa do Pedrinho, porque já é uma herança da 777. E eles vão ter que enxugar essa folha, né? O elenco tem jogadores que terminam, né, os contratos no final do ano, como Rossi, Galdames e mais alguns. Tem jogadores que o Vasco já decidiu que não vai continuar, vai tentar negociá-los, como o próprio Léo Pelé. Tem jogadores que têm mercado e que provavelmente vão ser negociados, como o Ryan, como o Lucas Piton. Já teve sondagem pelo Léo Jardim. Há uma indefinição em relação ao Verratti também. O fato é que essa folha tem que cair e deve cair para em torno de 10 ou 12 milhões de reais. Ainda é alta, pelo time que nós temos. E o Vasco vai ter que buscar contratações pontuais aí. Vai ter que fazer uma janela decente, coisa que não fez na última. A gente tem posições muito carentes, todo mundo sabe, na questão da zaga, na questão da cabeça de área, no próprio ataque. Contratos de Payet e de Coutinho terminam mais ou menos iguais. O do Coutinho vai até junho do ano que vem, o do Payet termina em maio. Será que eles continuam também? Acho que vai depender muito do rendimento. O Coutinho, passando por uma pré-temporada, vai ter que ser reavaliado. O Payet já teve uma pré-temporada, apesar que foi uma pré-temporada muito mal feita, lá no Uruguai, no início desse ano. Então vamos ver se fazemos uma pré-temporada melhor. Né? Só que a expectativa da gente ter um time brigador por títulos, eu acho muito pequena. Ah, mas vamos ter um time melhor do que esse? Eu acredito que dá para ter um time melhor do que esse. Até porque a quantidade de bagre, de pé de rato que tem nesse elenco, que a gente precisa se livrar, seu Rossi, né, seu Rojas, esses jogadores que a gente sempre fala aqui, né? Souza, que a gente não sabe para que veio, o próprio Alex Teixeira. Então dá para contratar melhor, né? É só ter criatividade, ser inteligente no mercado. Tem muitos jogadores que ficam livres aí a custo zero. O Botafogo mesmo trouxe vários a custo zero. Muitas equipes, o Fortaleza. O pessoal agora gosta muito de citar o Fortaleza aí, porque tem uma folha salarial em torno de 8 milhões. Trouxe muito jogador custo zero e bons jogadores. O jornalista Garoni, ele fez um levantamento nos últimos 10 anos de quanto o Vasco lucrou com venda de atletas. Dá em torno de 20 milhões. No mesmo período, o Fortaleza lucrou 60 milhões.
é o triplo do Vasco. Porque trabalhou com inteligência, com profissionalismo. E é isso que a gente espera do Vasco. O Vasco vai precisar contratar um técnico, precisa contratar um novo preparador físico, precisa remontar a sua comissão técnica. Por que o Felipe está virando treinador nesses últimos 3 jogos? Porque não foi feito um planejamento simples. O Vasco não tem, né, uma comissão técnica fixa, como vários times têm. O próprio Fluminense tem o Marcão lá, que sempre quebra um galho quando o treinador é demitido. Eu acho que é importante ter um profissional desse no clube, para usar nessas horas. O Vasco me alça o técnico do Sub-20, o Rafael Paiva, para o profissional, coloca o técnico do Sub-17 no Sub-20 e não pensa a longo prazo. E aí vira uma bagunça. O Vasco precisa de planejamento, coisa que não tem há muito tempo. Pedrinho hoje falou na entrevista que provavelmente vai trazer um técnico aí brasileiro ou alguém, um sul-americano aí que já tem mais familiaridade com a nossa língua. Vai privilegiar a contratação de jogadores nacionais, jogadores que atuam no Brasil, porque, segundo ele, é mais fácil a negociação, é mais fácil para buscar esses atletas. Então, gente, tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer e curto tempo. Porque, volto a dizer, os campeonatos começam muito cedo no ano que vem. Agora, eu queria fazer uma reflexão aqui, algo que tem me chamado a atenção. O Pedrinho tem montado uma estrutura no Vasco de CEO, de CFO, diretor técnico, Marcelo Santana aí, que é outro diretor. Não me parece uma estrutura montada para quem realmente quer vender o clube. Pedrinho falou na última entrevista que enquanto ele for presidente, ele vai buscar um investidor. Ele não fala um comprador. Será que ele está armando uma pegadinha aí? Será que realmente a intenção do Pedrinho é vender o clube ou arrumar um investidor? Por outro lado, ele mesmo disse que é difícil arrumar um investidor que não vá mandar no futebol, que não vá ser a palavra final. Eu concordo com ele. Mas e se for um amigo? Se for uma pessoa que confia muito nele e que tem uma parceria aí? Quando o Pedrinho era candidato, ele disse que o dono da Crefisa lá, que é muito amigo dele, ajudaria o Vasco. O próprio Coroa lá disse que ajudaria o Vasco se o Pedrinho fosse eleito. E eu tenho uma informação que ele já vem ajudando o Vasco. Não sei de que forma, mas já vem ajudando. Ou pagar 17 milhões de folha por mês só com ajustes de patrocínio, ajuste financeiro, é possível. Eu não acredito nisso. A pessoa que me passou essa informação disse que a ajuda está vinculada à venda de atletas do clube. Todo atleta que o Vasco vender, uma parte retorna para ele que está ajudando. Será que o Pedrinho está pregando uma peça aí no mercado? Jogando um jogo de xadrez aí? Tentando passar uma informação de que é uma coisa e na verdade é outra? Vamos aguardar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e
se inscreva no Corujão. Um abraço, gente. Até a próxima.